O mundo, em sua vertiginosa corrida, está constantemente a nos falar dos grandes eventos. Profecias bíblicas, muitas vezes mal interpretadas ou sensacionalizadas, ecoam nos jornais, nas telas e nas conversas. Falam-nos de conflitos iminentes, de sinais apocalípticos no céu e na terra, de uma escalada de males que culminaria na ascensão de uma figura temível, o Anticristo. E sim, é fundamental estarmos atentos a esses sinais, discernir os tempos. Mas e se pensarmos além do que os olhos podem ver, além do espetáculo do que está por vir? E se nos dessemos conta de que, antes da tempestade visível, antes mesmo que essa figura se manifeste em sua plenitude e poder sedutor, já estamos imersos em um teste que é muito mais sutil, invisível e, acima de tudo, profundamente pessoal? Este não é um teste que grita em manchetes ou se manifesta em terremotos e guerras abertas. Ele se desenrola no silêncio do nosso próprio coração, nas escolhas que fazemos diariamente, nas vozes que permitimos habitar nossa mente e na forma como reagimos às pressões cotidianas. É um teste que Deus, em sua inescrutável sabedoria e seu imenso amor, nos permite atravessar. Não é um castigo imerecido, irmãos, nem um juízo prévio. Longe disso, é um processo divino, um crisol espiritual projetado para nos forjar, para nos refinar, para fortalecer os alicerces da nossa fé, para solidificar nossa identidade em Cristo, antes que o peso total e a magnitude dos eventos futuros nos atinjam. Pensemos bem. Como podemos esperar resistir ao que é grande e manifesto se falhamos no que é pequeno e oculto, se nossa base espiritual não está devidamente sedimentada? Muitos de nós, talvez você mesmo que me ouve agora, sente uma inquietação profunda. Não é um medo qualquer, superficial. É uma voz interior que questiona, que indaga sobre a própria robustez da nossa fé. Estou realmente pronto para o que virá? Minha convicção é suficientemente sólida para as provações que mal consigo vislumbrar? Minha esperança aguentará o golpe das incertezas que parecem crescer a cada dia? Esta dor não reside apenas no temor do futuro distante. Ela se manifesta na incerteza silenciosa, que como uma goteira persistente corrói a alma, minando a paz interior, esvaziando a alegria que um dia foi plena. É uma sensação de vulnerabilidade, de desamparo diante do desconhecido que se avizinha, uma fadiga espiritual que se instala sem que percebamos. Sentimos um peso, uma pressão, e por vezes não compreendemos a origem exata. A sociedade, com sua avalanche de informações desencontradas, suas ideologias conflitantes e suas distrações incessantes, muitas vezes nos empurra para longe da reflexão profunda. Querem que nos mantenhamos ocupados, entorpecidos, talvez até temerosos, mas raramente nos convidam à introspecção genuína e ao fortalecimento ativo do espírito. Contudo, é precisamente agora, neste prelúdio de tempos desafiadores, que a nossa atenção deve ser redobrada, que nossa vigilância deve ser aguçada, porque o adversário não espera o grande palco para agir, não aguarda a manifestação explícita do Anticristo. Ele já opera nas sombras, semeando a dúvida, a confusão e a apatia, preparando o terreno nos corações e mentes para uma sedução maior, para uma aceitação da mentira. Este teste oculto é a nossa oportunidade crucial de reconhecer e combater essas primeiras investidas, de solidificar nossa posição inabalável em Cristo. Amados, neste vídeo, não vamos apenas teorizar sobre o futuro ou dramatizar profecias, caindo na armadilha do sensacionalismo. Não. Vamos mergulhar na realidade presente e desvendar as facetas desse teste oculto, mostrando como ele se manifesta de forma insidiosa em nosso dia a dia, muitas vezes sem que o percebamos. E mais importante ainda, revelaremos por que um livro milenar, testado pelo tempo e por incontáveis gerações de crentes que enfrentaram suas próprias tribulações, o manual de sobrevivência da alma humana, é a sua fonte inesgotável de força, de paz, de discernimento, de consolo e de coragem. É nos Salmos que encontramos a linguagem para expressar a dor mais profunda,
a voz para alimentar a esperança mais resiliente e o mapa para a vitória espiritual duradoura. Prepare-se, pois, para uma jornada de redescoberta. Uma jornada que tem o poder de transformar sua inquietação em uma inabalável fé, sua dúvida em certeza, seu medo em ousadia divina. Este é o momento crucial de fortificar o espírito, de se armar com a palavra de Deus de uma maneira que você talvez nunca tenha considerado, uma forma prática e visceral. Preste atenção, pois o que você está prestes a ouvir pode ser a chave fundamental para não apenas sobreviver, mas para prosperar espiritualmente e ser um farol de esperança nos dias desafiadores que virão. Esta não é uma simples mensagem, é um convite urgente ao fortalecimento mais profundo da sua alma, ao seu preparo para o que está por vir, forjado no crisol de Deus. Agora que a semente da reflexão foi plantada sobre a existência desse teste oculto, é crucial que o desmistifiquemos. Não o vejam, amados, como uma provação punitiva, um julgamento divino imposto para nos afligir. Pelo contrário, este teste oculto é, na verdade, um crisol da alma, um processo de lapidação divina. Deus, em sua infinita sabedoria, nos submete a essa experiência não para nos condenar, mas para nos refinar, para nos preparar. É um preparo essencial para o discernimento aguçado, que será vital nos dias vindouros, uma ferramenta indispensável para enfrentarmos as realidades que se desenrolam à nossa volta e dentro de nós mesmos. O inimigo não se manifesta apenas em eventos grandiosos. Ele opera sutilmente, nas frestas da nossa rotina, na fragilidade das nossas convicções. E é nessas frestas que o teste oculto de Deus se revela. Pensemos primeiramente no teste do desânimo silencioso. Quantos de nós já não fomos assaltados por uma inexplicável falta de perspectiva? Uma rotina esmagadora que parece sugar toda a vitalidade, uma ausência de propósito claro que insidiosamente mina nossa esperança. Não é uma grande crise de fé visível a todos. É um cansaço da alma, um peso invisível que nos faz questionar o valor de nossos esforços, a validade de nossos sonhos mais puros. A apatia se instala, e com ela, o terreno fica fértil para a semente da dúvida. Sentimos como se a alegria se esvaísse, e a oração se tornasse um fardo, não um consolo. Esse desânimo é um teste. É um convite para onde buscamos nossa fonte de renovo e significado. Será que a buscamos nas promessas vazias do mundo, ou na rocha eterna de nossa salvação, cujo salmo nos recorda: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A dor aqui não é o desespero gritante, mas a lenta e dolorosa erosão da esperança, um perigoso prelúdio para a indiferença espiritual. Em seguida, temos o teste da voz do conforto excessivo. Vivemos em uma era que glorifica a facilidade, o entretenimento constante, a fuga de qualquer desconforto. A busca incessante por prazeres efêmeros, por uma distração contínua, nos afasta da profundidade espiritual. As redes sociais, o consumo desenfreado, a cultura do tudo rápido e fácil, nos convida a permanecer na superfície. A qualquer sinal de tédio ou reflexão profunda, somos tentados a buscar uma nova dose de dopamina. Essa busca por um conforto ininterrupto nos distancia da verdadeira comunhão com Deus, daquela intimidade construída no silêncio, na meditação, na entrega. A superficialidade se torna um véu, impedindo-nos de enxergar as profundezas do propósito divino e a riqueza de uma vida dedicada à palavra. Este é um teste à nossa disciplina, à nossa capacidade de buscar o essencial em um mundo que valoriza o supérfluo. Uma armadilha para o espírito que não se contenta com o temporário. É um convite para a escassez de pensamento, onde o ruído externo abafa a voz suave de Deus. Não podemos ignorar também o teste da relativização da verdade. Em um cenário de bombardeio constante de informações, de pós-verdade, de narrativas concorrentes que se anulam mutuamente, somos desafiados a manter nossos pés firmes na palavra de Deus. Tudo parece negociável, mutável, subjetivo. A própria ideia de uma verdade absoluta
é frequentemente ridicularizada. Este clima de confusão intelectual e moral tenta nos empurrar para um relativismo onde cada um tem sua verdade, diluindo a autoridade das Escrituras, enfraquecendo a convicção. A dor aqui é a confusão, a incapacidade de discernir o certo do errado, o real do ilusório. Como podemos lutar contra o engano se não sabemos mais o que é verdade? Esse teste exige de nós uma constante ancoragem na rocha, um retorno incessante à palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho, como nos ensina o Salmo 119. É a tentação de abandonar a bússola para navegar por um mar de opiniões, onde o naufrágio espiritual é uma possibilidade real. Por último, mas não menos crucial, confrontamo-nos com o teste do amor esfriado. A polarização crescente, as divisões ideológicas, as injustiças sociais e a constante exposição à maldade do mundo, tudo isso pode insidiosamente endurecer nossos corações. Mesmo dentro das comunidades de fé, vemos o egoísmo, o julgamento precipitado e a falta de empatia se manifestarem. Começamos a ver o outro não como um irmão, mas como um adversário, alguém a ser criticado ou evitado. O amor ágape, aquele amor incondicional que Cristo nos ensinou, parece se esvair. Este isolamento espiritual, essa incapacidade de amar genuinamente, de perdoar, de estender a mão, é um teste severo. Ele nos questiona sobre a profundidade da nossa transformação, sobre a verdadeira essência do Evangelho em nossas vidas. A dor é o esfriamento da caridade, a perda da paixão pelo próximo, e com isso, a diminuição da nossa própria luz. Porque quem afirma amar a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, e a palavra nos adverte sobre o amor que esfria. Todos esses são testes ocultos, amados, porque não se manifestam com a grandiosidade de um evento apocalíptico. Eles operam em nossa psique, em nossas emoções, em nossas interações diárias. E por que isso é tão importante para o nosso tema? Porque este não é o anticristo físico, a figura profetizada em pessoa, mas sim o espírito de engano e indiferença que precede e prepara o caminho para ele. Entender e resistir a esses testes ocultos é, portanto, o primeiro passo indispensável para não sermos seduzidos pelas falsas promessas futuras, para não sermos enganados pelas artimanhas que visam desviar nossa fé. Se falharmos nos testes pequenos, como poderemos subsistir nos grandes? Se nossa alma já está fragilizada e desorientada por essas batalhas internas, seremos presas fáceis para a grande sedução. O refino da alma neste crisol é a nossa preparação mais urgente e vital. Compreendemos que o teste oculto de Deus se manifesta em múltiplas frentes, desde o desânimo silencioso até o amor esfriado. Agora, diante dessa complexidade, onde encontramos o refúgio, o manual de instruções, o campo de treinamento para fortalecer a alma? A resposta, amados, não está em teorias modernas ou em soluções passageiras, mas em um tesouro milenar. Os Salmos. Pense neles não como uma coleção de poemas antigos, mas como a academia espiritual da realeza, um livro de exercícios para guerreiros espirituais. Eles são uma biblioteca emocional e estratégica, projetada divinamente para nos equipar para cada facetado teste oculto que enfrentamos. Os Salmos não são poesia distante, são um diário interativo, um espelho onde a voz humana, em sua mais crua honestidade, se encontra com a voz divina em sua mais sublime verdade. Eles nos dão a linguagem para expressar o inexpressável, a força para suportar o insuportável e a esperança para crer no invisível. Primeiramente, consideremos os Salmos como desabafo e desencargo, uma verdadeira purificação da alma. Lembra-se da dor do desânimo silencioso, da opressão que a vida moderna pode nos impor, da sensação de estar sobrecarregado sem um motivo aparente? Muitos de nós carregamos um fardo pesado de ansiedade, injustiça percebida, traições que nos marcaram, ou simplesmente a exaustão de lutar batalhas invisíveis. Para onde levamos essas cargas? O mundo, frequentemente, nos ensina a suprimir, a colocar uma máscara de fortaleza, a guardar para si as profundezas de nossa angústia.
Mas os salmos nos mostram um caminho radicalmente diferente. Eles nos convidam a ser brutalmente honestos com Deus. Salmos de lamento, como o Salmo 13, que começa com: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Ou o Salmo 38, que descreve uma alma atormentada, são a permissão divina para expressarmos nossa dor mais profunda sem censura, sem medo de julgamento. Eles nos ensinam a vocalizar nossas queixas, nossas dúvidas, nossos medos mais sombrios diretamente àquele que tudo vê e tudo entende. Essa honestidade com Deus é um ato de profunda fé e confiança. É o processo de lançar nossas cargas sobre Ele, como nos exorta a palavra, em vez de carregá-las sozinhos até a exaustão. A dor não desaparece magicamente, mas sua natureza muda. Ela deixa de ser um peso sufocante para se tornar uma ponte para a intimidade divina. Um clamor que encontra eco na compaixão do Altíssimo. Essa purificação da alma nos alivia, nos liberta do peso de tentar manter uma fachada, permitindo que a verdade do nosso estado interior seja exposta à luz transformadora de Deus. É o primeiro passo para a cura e a restauração. Em segundo lugar, os salmos servem como uma poderosa armadura mental, uma verdadeira reprogramação da mente. Retornemos à dor da relativização da verdade, a confusão gerada por um mundo que tenta nos convencer de que não existe um fundamento sólido para a fé, e a superficialidade que a busca pelo conforto excessivo nos impõe. As vozes da dúvida, da acusação, do medo e da incerteza estão constantemente a bombardear nossa mente. Como podemos discernir o certo do errado? Como podemos manter a clareza em meio a tanta neblina ideológica? Os salmos são o antídoto. Eles nos fornecem uma verdade inabalável, uma perspectiva divina que reorienta nossos pensamentos e recalibra nossa mente. Salmos de confiança e sabedoria, como o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ou o monumental Salmo 119, que exalta a lei de Deus como fonte de vida e sabedoria. São mais do que belas palavras. Eles são declarações poderosas que combatem as mentiras e as seduções do inimigo. Meditar neles é como enxertar a mente com a verdade divina, substituindo a confusão por clareza, o medo por confiança e a superficialidade por profundidade. Eles nos ensinam a não confiar em nossa própria inteligência ou nas tendências passageiras do mundo, mas a ancorar nossa mente na rocha da palavra de Deus. Essa reprogramação mental nos permite enfrentar o teste oculto com uma mente sóbria e vigilante, capaz de discernir os ataques sutis do engano e de resistir às pressões para comprometer nossa fé. A paz que excede todo o entendimento, que guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus, é cultivada precisamente nessa disciplina de nutrir a mente com a verdade dos salmos. Por fim, os salmos nos guiam para um grito de louvor na adversidade, uma verdadeira revolução da gratidão. Pense na dor do amor esfriado, na tentação da amargura e do desespero que surge quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor, ou quando as expectativas de bondade humana são frustradas. É fácil louvar quando tudo vai bem, quando as bênçãos são evidentes. Mas os salmos nos ensinam a louvar em meio à tempestade, a encontrar razões para agradecer, mesmo quando a alma clama por justiça ou por alívio. Salmos de gratidão e louvor, como o Salmo 103 ou o Salmo 150, não surgem apenas de momentos de triunfo. Muitos deles brotam de um coração que, apesar de tudo, escolhe ver a soberania e a fidelidade de Deus. Essa não é uma atitude ingênua de otimismo vazio. É um ato profundo de fé, uma declaração de que Deus permanece bom, justo e soberano, independentemente das circunstâncias visíveis. Essa revolução da gratidão nos capacita a transformar o clima espiritual ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Quando escolhemos louvar em meio à dor, quebramos as cadeias do desespero, desativamos as armadilhas da murmuração e abrimos o caminho para que a alegria do Senhor seja nossa força. Essa prática nos blinda contra o endurecimento do coração e a apatia, permitindo que o amor divino continue a fluir através de nós,
mesmo quando o amor humano parece escassear. Os salmos são, portanto, a voz de Deus respondendo às nossas mais profundas indagações. A ferramenta que nos dá a linguagem para orar quando não sabemos o que dizer. E o poder para louvar quando nossa voz parece embargada pela tristeza. Eles são o campo de treinamento onde nossa fé é forjada e nossa alma se fortalece para qualquer teste. Compreendemos a profundidade e a riqueza dos salmos, essa academia espiritual que Deus nos legou. Vimos como eles funcionam como desabafo, armadura mental e fonte de louvor. Agora, a questão primordial surge: como de fato ativamos esse poder em nosso dia a dia? Como transformamos essa sabedoria milenar em uma força viva, pulsante, capaz de nos sustentar e nos guiar através do teste oculto de Deus e nos preparar para o que virá? Não se trata apenas de ler, trata-se de engajar-se, de imergir, de treinar. Esta etapa é crucial, amados, pois a teoria sem a prática permanece estéril. A fé precisa de exercício, e os salmos oferecem um campo de treinamento vastíssimo para o espírito. A primeira estratégia, um verdadeiro tesouro para aprofundar sua conexão, é a oração responsorial. Imagine pegar um salmo e não apenas lê-lo passivamente, mas transformá-lo em uma conversa genuína com o Altíssimo. A técnica é simples, mas seu impacto é transformador. Leia uma linha ou um versículo do salmo. Pause. Medite sobre o que essas palavras significam para você neste momento, em sua vida. O que elas revelam sobre Deus? O que elas provocam em seu coração, em sua mente? Então, use essas palavras como ponto de partida para sua própria oração. Fale com Deus sobre o que essa linha despertou em você. Depois prossiga para a próxima linha, repetindo o processo. Essa prática combate o teste oculto da superficialidade e do desânimo silencioso, pois força-nos a desacelerar, a ouvir verdadeiramente e a personalizar a palavra de Deus. Ela transforma a leitura de um texto antigo em um diálogo vivo, íntimo, onde sua alma encontra resposta e sua voz encontra acolhimento. É um caminho para aprofundar sua compreensão e estabelecer um relacionamento mais vibrante com o Criador. Uma segunda abordagem, excelente para ancorar a verdade em seu cotidiano, é o que chamo de Salmo da Semana. Escolha um salmo no início da semana, digamos no domingo, e dedique-se a ele nos dias seguintes. Leia-o diariamente. Medite em seus versículos, talvez até memorize 1 ou 2 versículos-chave. Permita que as palavras desse salmo permeiem seus pensamentos, suas ações, suas reações. Repita-o para si mesmo durante o dia. Esta disciplina é uma poderosa arma contra o teste oculto da relativização da verdade e da confusão. Em um mundo onde as verdades são líquidas e as informações se contradizem, ter um ponto de ancoragem semanal na verdade inabalável da Palavra de Deus fortifica a mente. Ele cria uma blindagem espiritual, uma lente através da qual você pode avaliar os eventos e as informações, mantendo seus pés firmes e sua mente clara. É construir um músculo espiritual de consistência e foco, alimentando-se da mesma fonte divina por dias seguidos, permitindo que ela se infiltre em cada fibra do seu ser. A terceira maneira de ativar o poder dos salmos é através de um diário de salmos. Os salmos são, em sua essência, diários emocionais de homens e mulheres que andaram com Deus, expressando suas dores, suas alegrias, suas súplicas e seus louvores. Inspirado por essa estrutura, você pode criar seu próprio diário. Escreva sobre suas próprias dores, as injustiças que você experimenta, os agradecimentos que inundam seu coração e as súplicas que brotam de sua alma. Não tente ser espiritual ou polir suas palavras. Seja honesto, brutalmente honesto, como Davi foi em seus lamentos. Esse exercício combate diretamente o teste oculto do desânimo silencioso e a tentação do isolamento espiritual. Ele oferece um espaço seguro para você processar suas emoções diante de Deus, transformando suas frustrações e anseios em oração.
É uma forma terapêutica e profundamente espiritual de legitimar suas emoções perante o Criador, sabendo que Ele entende e acolhe cada nuance do seu coração. Ao dar voz a esses sentimentos inspirados na honestidade dos salmos, você impede que o veneno da amargura e da desesperança se instale, purificando seu interior e encontrando o alívio que vem da entrega. Uma quarta e cativante estratégia envolve a visualização criativa. Os salmos são ricos em imagens e promessas vívidas. Pegue, por exemplo, um salmo de proteção, como o Salmo 91. Ao lê-lo, não apenas ouça as palavras com seus ouvidos, mas veja-as com os olhos da sua fé. Visualize-se sob a sombra do Altíssimo, sentindo sua proteção envolvente. Imagine os anjos acampando ao seu redor. Ouça as suas promessas de livramento ecoando em seu coração. Essa prática é uma poderosa ferramenta contra o teste oculto do medo e da incerteza, e mesmo contra o amor esfriado que a falta de segurança pode gerar. Ela não é uma ilusão, é engajar sua imaginação, essa dádiva divina, para solidificar sua crença nas promessas de Deus, tornando-as mais tangíveis e reais para o seu coração e mente. A fé, afinal, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A visualização ajuda a tornar o invisível mais visível para a alma. Finalmente, não subestimemos o poder do canto e adoração. Muitos hinos e canções que amamos são, na verdade, salmos musicados, ou inspirados diretamente por eles. Buscar e cantar essas músicas é uma maneira fantástica de internalizar a palavra. A melodia tem um poder único de gravar verdades no coração e na mente, de elevar o espírito e de quebrar cadeias de tristeza e opressão. O louvor vocal, seja em comunidade ou em particular, é uma arma formidável contra o teste oculto da apatia e do amor esfriado. Ele nos lembra da grandeza de Deus, reaviva nossa paixão por Ele e nos enche de alegria, mesmo em tempos de adversidade. O ato de adorar, mesmo quando não sentimos vontade, é um sacrifício que abre caminho para a presença de Deus, transformando nosso ambiente espiritual e nos capacitando a perseverar. Amados, estas são apenas algumas sugestões, convites para ir além da superfície. Não são rituais vazios, mas sim passos ativos para construir um relacionamento vivo com o Autor da vida, para edificar a intimidade com aquele que nos conhece profundamente. Os salmos são a ferramenta que Deus nos deu para edificar essa intimidade, para nos fortalecer e nos preparar. Ao integrar essas práticas em sua vida, você não estará apenas lendo um livro antigo. Estará se matriculando em uma academia espiritual que forjará sua alma, sua mente e seu coração, preparando-o para a vitória silenciosa que aguarda cada um de nós. Percorremos um caminho significativo, amados, desvendando a natureza insidiosa do teste oculto de Deus e mergulhando nas profundezas dos Salmos, como o nosso manual de treinamento espiritual. Não basta, porém, entender a teoria e praticar os exercícios. É fundamental agora que vislumbremos o resultado, o propósito maior de toda essa jornada. Ao aplicar as estratégias do treino diário com os Salmos, ao permitir que a palavra de Deus nos molde e nos refine através do crisol de suas provações ocultas, você não estará apenas passando pelo teste oculto. Você estará, de fato, conquistando-o. Você não emerge dele como a mesma pessoa que entrou, mas como alguém transformado, revestido de uma inabalável fortaleza interior. Esta é a vitória silenciosa, um testemunho vivo do poder transformador de Deus em sua vida. A inabalável fortaleza interior que se desenvolve não é uma blindagem que impede a dor ou as provações de chegarem. Não é uma utopia onde todos os problemas desaparecem magicamente. Pelo contrário, é a capacidade de permanecer firme, sereno e confiante em meio à dor e às provações. É a paz que excede todo o entendimento, que guarda seu coração e sua mente em Cristo Jesus, conforme as promessas da Escritura. Essa fortaleza é manifestada em clareza de pensamento, onde as vozes da dúvida e da confusão perdem seu poder. A mente, reprogramada pela verdade dos Salmos, torna-se um bastião contra as narrativas enganosas do mundo.
contra o relativismo que tenta diluir a essência da fé. Você desenvolve um discernimento espiritual aguçado, capaz de identificar as armadilhas sutis do inimigo, tanto no exterior quanto nas inclinações do próprio coração. Essa clareza é um escudo contra o teste oculto da relativização da verdade, permitindo que a luz da palavra ilumine cada passo seu. Além da clareza, essa fortaleza se manifesta em uma resiliência emocional e espiritual sem precedentes. O desânimo silencioso, que um dia tentou minar sua esperança, agora encontra resistência em um espírito que aprendeu a clamar a Deus em todo o tempo. Os lamentos dos salmos tornaram-se seus próprios, e com eles, a certeza de que Deus ouve e responde, mesmo nos vales mais sombrios. A superficialidade do conforto excessivo, que antes o seduzia para longe da profundidade, perde seu encanto, pois você encontrou uma satisfação e um propósito muito maiores na comunhão com o Criador. A alegria do Senhor torna-se sua força, não uma alegria baseada em circunstâncias passageiras, mas na fidelidade e na soberania de Deus que os salmos proclamam incessantemente. Essa resiliência não é um mero otimismo, é uma confiança fundamentada na rocha eterna, uma certeza que se aprofunda a cada tempestade superada. E o que dizer do amor? A fortaleza interior também se revela na restauração do amor, que o teste oculto tentou esfriar. A capacidade de perdoar, de estender a mão ao próximo, de praticar a empatia mesmo em um mundo polarizado, ressurge com vigor renovado. Ao vivenciar a compaixão divina através dos salmos, sua própria compaixão floresce. Você se torna não apenas um recipiente do amor de Deus, mas um canal desse amor para aqueles ao seu redor. Essa é uma das mais poderosas manifestações da vitória silenciosa, pois o amor é a essência do Evangelho e o maior testemunho do poder transformador de Cristo. O egoísmo e a indiferença são suplantados por uma genuína preocupação com o bem-estar do próximo, fortalecendo a comunidade de fé e impactando o mundo de uma maneira que vai além das palavras. Ao se tornar essa pessoa forjada no crisol dos salmos, você se torna um farol na tempestade. Sua vida se converte em um testemunho vivo da fidelidade de Deus, mesmo nos tempos mais desafiadores, mais sombrios. Em um mundo onde a esperança esmaece e a luz se apaga para muitos, você irradia a glória de Deus, não por mérito próprio, mas pelo poder do Espírito Santo que opera em você. Você não será um mero sobrevivente, alguém que simplesmente resistiu. Não. Você se torna um guerreiro espiritual, alguém que discerne as artimanhas do inimigo, resiste às pressões do mundo e, acima de tudo, ama incondicionalmente, mesmo quando o mundo à sua volta se rende à escuridão e à desesperança. A sua paz interior se torna contagiante, a sua firmeza inspiradora, e a sua fé um convite para outros buscarem a mesma fonte de força. E é aqui que a conexão com o Anticristo se torna profundamente relevante. Quando a figura do Anticristo, ou qualquer desafio final e visível, se apresentar em toda a sua falsa glória e poder sedutor, sua alma já estará blindada. Não será uma blindagem superficial, construída em doutrinas apenas memorizadas, mas uma fortaleza erguida sobre a experiência viva da palavra de Deus em sua vida. Sua mente estará clara, não mais suscetível ao engano e à manipulação, pois você aprendeu a ancorá-la na verdade imutável. Seu coração estará ancorado, não mais flutuando ao sabor das paixões e dos medos, mas firmemente estabelecido na rocha da salvação. Os salmos terão transformado seu medo mais profundo em poder divino, sua incerteza mais paralisante em uma certeza inabalável, e sua angústia em uma paz que transcende qualquer compreensão humana. Você terá sido preparado, forjado e fortalecido para permanecer inabalável. Um verdadeiro filho e filha de Deus, vitorioso em Cristo, aguardando com esperança a bendita promessa de sua volta, não com temor, mas com a alegria daquele que conhece o seu Redentor. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada de reflexão profunda, mas o impacto desta mensagem, eu oro, está apenas começando em suas vidas.
percorremos as trilhas sinuosas do teste oculto de Deus, desvendando suas manifestações sutis em nossa fé, mente e coração. Mergulhamos na riqueza inesgotável dos Salmos, essa academia espiritual que nos capacita a enfrentar cada desafio, e vislumbramos a vitória silenciosa que aguarda aqueles que se permitem ser forjados e fortalecidos por essa palavra viva. Lembrem-se bem desta verdade fundamental. O teste oculto de Deus não é uma condenação, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, de aprofundamento, de refino. E os Salmos são seu mapa, seu escudo, sua canção de vitória, a bússola infalível para navegar nas águas turvas do presente e do futuro. Não desprezem essa dádiva inestimável. Esta mensagem, eu creio com toda a minha alma, tem o potencial de ser uma virada em sua caminhada espiritual. Se estas palavras tocaram seu coração, se acenderam uma chama de esperança onde havia desânimo, se trouxeram clareza onde havia confusão, se renovaram sua fé em meio à incerteza, então peço que você não guarde essa bênção apenas para si. A verdade precisa ser compartilhada. A luz precisa dissipar as trevas que tantos enfrentam sozinhos. Primeiramente, se este vídeo trouxe algum valor à sua vida, se ele ressoou com a sua alma e te impulsionou a buscar uma fé mais profunda, curta este vídeo. Seu clique é um sinal para nós e para a plataforma de que este conteúdo é relevante e precisa alcançar mais pessoas. É uma forma simples, mas poderosa de espalhar a semente da esperança. Em seguida, pense naquela pessoa que está passando por um momento de desânimo, de questionamento, que se sente perdida ou sobrecarregada pelas pressões da vida. Aquela que anseia por uma palavra de força, por uma direção segura. Compartilhe este vídeo com ela. Você pode não saber o impacto que uma simples partilha pode ter na vida de alguém que precisa ouvir exatamente esta mensagem sobre a fortaleza que se encontra nos Salmos. Seja um canal de bênção, um instrumento de Deus para levar consolo e discernimento a quem tanto precisa. E se você ainda não faz parte de nossa comunidade, se deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, que desvendam as profundezas da palavra de Deus e que oferecem orientação para a vida espiritual em tempos desafiadores, então, eu o convido de coração. Inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Desta forma, você não perderá nenhuma de nossas futuras mensagens de fé e crescimento, que são cuidadosamente preparadas para edificar sua vida e prepará-lo para cada fase da sua jornada com Cristo. Ser parte desta comunidade significa ter acesso contínuo a um manancial de ensinamentos que o manterão firme na rocha, para aprofundar ainda mais sua jornada e explorar outros temas que são cruciais para a nossa fé e para o entendimento dos tempos em que vivemos. Quero recomendar-lhe que explore algumas de nossas playlists. Temos conteúdos específicos sobre profecias e tempos finais, que complementam o que discutimos hoje, oferecendo uma visão mais ampla e baseada nas Escrituras sobre o futuro. Além disso, assista ao nosso vídeo sobre como discernir a voz de Deus, que é fundamental para quem busca clareza em meio a tantas vozes conflitantes do mundo. Esses recursos estão à sua disposição, prontos para serem explorados, enriquecendo ainda mais sua caminhada espiritual e preparando seu espírito para as batalhas que se apresentam. Antes de nos despedirmos, quero fazer um convite à interatividade que edifica. Deixe seu salmo favorito ou uma oração nos comentários abaixo. Qual salmo ressoa mais com a sua alma neste momento? Qual versículo lhe trouxe consolo ou inspiração? Compartilhe sua experiência. Vamos construir uma comunidade de força e encorajamento, onde um irmão apoia o outro, onde as palavras da Escritura são vivenciadas e compartilhadas por corações que buscam a Deus. Essa troca é vital para mantermos nossa fé acesa, para mostrarmos uns aos outros que não estamos sozinhos nesta jornada espiritual. Que Deus os abençoe ricamente, amados. Que a força do Salmo seja sua rocha inabalável, sua fonte inesgotável de paz e seu guia constante. Permaneçam firmes na fé e na verdade, vigilantes, em oração e repletos do Espírito Santo.
Que a presença de Deus os guarde e os fortaleça em cada passo. Sejam faróis de esperança em meio às trevas, testemunhas vivas do poder transformador de Cristo. E lembrem-se, em cada teste, em cada desafio, Deus está com você, forjando em você a imagem de seu Filho. Até a próxima, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês.